Muito bem, pessoal. Nessa aula aí eu vou fazer a correção dos exercícios que eu deixei para vocês. Então, a correção vai ser da página 207. Aí a gente tem os exercícios 1, 2, 4, 6 e 7. No exercício 1, ele pergunta o seguinte: no que se baseia a regra do octeto? Bem, a regra do octeto tem como definição aí e o seu embasamento na relação dos gases nobres. O que eu quero dizer com isso? Todos os elementos aí tentam chegar numa configuração de um gás nobre. Essa configuração ela vai ter aí basicamente 8 elétrons na camada de valência. Com algumas exceções que vão ter alguns elementos aí que vão ficar com 2 elétrons na camada de valência. Então, no que se baseia a regra do octeto diz que os elementos eles têm uma tendência a chegar numa configuração com 8 elétrons na camada de valência, com o objetivo aí de chegar o mais próximo possível de um gás nobre. Certo? Beleza. Exercício 2, ele fala o seguinte: defina a ligação iônica. Então, ele quer saber aí a definição da ligação iônica. A ligação iônica, ela tem como embasamento a relação para doar e receber elétrons. Então, nós teremos aí um metal querendo doar elétrons. Nós vamos ter aí um não metal querendo receber elétrons. Então, numa transferência total de elétrons, no caso, esse cara vai transferir o elétron totalmente para esse, com o objetivo aí também de formação de íons, que no caso será cátions e ânions. Ok? Beleza. Exercício 4. Dados os elementos químicos X com o número atômico igual a 12, Y com o número atômico igual a 9, qual é a fórmula da substância química resultante na interação desses elementos? Então, nesse exercício, para o X aí que tem número atômico igual a 12, nós vamos ter que descobrir quantos elétrons ele tem na última camada. Vou ter que fazer lá ali nos Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, na última camada aqui, ó, esse cara aqui tem 2 elétrons. O Y, que tem número atômico 9, a gente também vai fazer lá a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p5. Então, a última camada desse cara aqui ele tem 7 elétrons. Então, a gente sabe lá que o X tem 2 elétrons e o Y vai ter lá 7 elétrons. O X vai doar um elétron para esse. O Y vai ficar estável, só que o X ainda não. Então eu vou ter que colocar mais um Y. Ele vai lá e doa o elétron para esse Y. Então essa daqui é a fórmula
eletrônica. Aí, a gente sabe que o X, como ele perdeu os 2 elétrons, ele vai ficar mais 2. E o Y, ele ganhou 1 elétron. Então, ele vai ficar menos 1. Aí, no caso, eu vou ter que representar os 2 Y. Pode ficar menos 1 ou 1 menos. Essa daqui, no caso, é a fórmula estrutural de Lewis, certo? E aí eu tenho um X e tenho 2 Y. Então vai ficar XY2. Essa aqui é a fórmula molecular. Ok? Beleza. O exercício 6, ele é um pouco parecido com o exercício 4, só que ele pergunta o seguinte: encontre a fórmula mínima para cada par de elementos a seguir. Daí ele deu na letra A o Al e o cloro, o SR, que é o estrôncio, e o I, que é o iodo. O que ele diz como fórmula mínima? Aquela fórmula que apresenta a menor quantidade dos elementos. No caso, essa daqui, ó, eu tenho XY2. Essa aqui é a fórmula mínima. Eu preciso de um X e 2 Y. Então, isso que ele quer aí como referência de fórmula mínima. Então, aqui a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Descobrir quantos elétrons tem na última camada de cada um desses elementos. Então, fazendo a distribuição eletrônica aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Então, na última camada aqui, ó, ele tem 3 elétrons. O cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p12, falta 5. Então, a última camada desse cara aqui, ele tem 7 elétrons. Aí, o que eu vou ter lá como referência? O Al, então ele tem 3 elétrons. O cloro, ele tem 7. O Al vem aqui, ó, e doa 1 para esse. Então, consequentemente, eu vou ter que ter outro cloro. Ele vem, doa mais 1 para esse. E aí eu vou ter que ter outro cloro. Ele vem aqui e doa para esse. Então, eu tenho lá Al mais 3. E terei lá cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 menos. Mais um cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E mais um cloro. Lembrando que pode ser sempre mais 3 ou 3 mais, ou menos 3, ou menos 1 ou 1 menos. E aí, como que vai ficar essa fórmula? Al1, Cl3. Então essa é a menor fórmula aí com os números inteiros que eu encontro. Eu preciso de 1 alumínio e 3 cloros. Para o estrôncio, então vai ficar lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6,
5s2. Então aqui, a última camada desse cara tem 2 elétrons. Para o iodo, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, então até aqui deu 38. Depois aqui do 4p6 e do 5s2 vai vir aí o 4d10, 5p, então vai ficar 10, 20, 30, 40 e 8, 53. A última camada aí do iodo, representada pelo número 5, ele vai ter aí 7 elétrons. Então, eu tenho lá Se com 2 elétrons e o iodo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O estrôncio vai doar 1, vou precisar colocar outro iodo. Ele vem aqui e dou o segundo. Então, como é que fica essa fórmula? Na fórmula estrutural de Lewis. Mais 2. Aí eu vou ter lá um iodo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um menos. Outro iodo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um menos. E aí, consequentemente, a nossa fórmula ficou SR e 2. Então, essas são as respostas aí do exercício 6. Certo? O exercício 7 era um pouco longo o enunciado. Então, eu vou colocar o enunciado aqui, ó, na tela com vocês. E eu vou ler aí com vocês. O sal faz uma grande viagem até chegar à nossa mesa. No Brasil, as principais salinas produtoras de sal marinho estão localizadas nos estados do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Ceará e Piauí, ficando os estados de Alagoas e Bahia responsáveis pela extração de sal-gema de Minas. Acredite, essa substância que hoje temos fartamente à disposição foi um dos bens mais desejados da história humana. Apesar de encher os oceanos, brotar de nascentes e rechear camadas subterrâneas, o sal já foi motivo de verdadeira obsessão e de guerras entre povos e nações. Quimicamente, a definição de sal é bem simples. Trata-se de uma substância produzida pela reação de um ácido com uma base. Como há muitos ácidos e bases, há vários tipos diferentes de substâncias que podem ser chamadas de sal. O que chamamos popularmente de sal de cozinha, ou simplesmente sal, é o cloreto de sódio, que pode ser formado a partir da reação do ácido clorídrico com a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio. A água do mar é a principal fonte desse sal, porém ele também pode ser encontrado em jazidas subterrâneas, fontes e lagos salgados. A análise do texto permite concluir corretamente que o sal é denominado cloreto de sódio quando o produto da reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Alternativa A, não tem nem o que contestar. Tá? Espero que vocês tenham entendido aí a correção dos exercícios da página 207.